Olá, salve, salve, né? Jesus é bom. Meu irmão, Jesus é maravilhoso, né? Deus é bom, tá? A sua misericórdia é boa e dura para sempre. Hoje nós vamos estar falando sobre a compreensão do casamento. Meus queridos, saber é poder. Saber é poder, né? As pessoas, elas não sabem, e aí elas não sabem o que fazer com as coisas que a vida lhe propõe. É por isso que é necessário o homem investir-se no seu interior. Quando o homem lê um livro, quando o homem estuda alguma ciência desta vida, ele está investindo dentro dele. As pessoas gastam milhões. Eu li um livro do Dr. Augusto Cury chamado A Ditadura da Beleza. A exigência, né, em relação aos modelos, né? E elas acabam caindo na bulimia ou na anorexia, né? Eu estava lendo essa semana que a princesa Lady Di, ela tinha uma bulimia horrível, né? Ela nunca foi curada de uma bulimia. Porque tinha que estar magra, tinha que estar bonita, tinha um padrão de beleza. Então, as pessoas operam. O Brasil é o país que mais faz cirurgia estética. Quer dizer, se preocupa tanto com o seu exterior. E o interior? As pessoas às vezes são tão bonitas por fora e são ocas por dentro. Por quê? Porque menosprezam o prazer, menospreza quem sabe, menospreza quem pode ensinar alguma coisa. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a compreensão do casamento. Eu estou com a Bíblia aqui, eu vou ler na Bíblia, eu não gosto de ler na Bíblia. Só que às vezes a Bíblia, a letra é pequena, mas vamos ler aqui, tá? Mateus, capítulo 22, do versículo 23 até o 29, diz assim: E no mesmo dia chegaram junto dele, né, junto de Jesus, os saduceus, que dizem, olha, os saduceus diziam que não haver ressurreição. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Interrogaram, perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos fechar o raciocínio? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, né? Depois ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Até aí, tá bom, né? Meus queridos, quanta coisa importante está aqui. É Jesus. Uma coisa que é bom a gente saber: Jesus enfrentou a mesma coisa que nós enfrentamos. Muitos segmentos religiosos, né? Jesus enfrentou os fariseus. Os fariseus eram homens detidos na lei de Moisés. Que coisa interessante, né? Dominavam a Torá, dominavam a lei, se pegavam, sabia tudo sobre os profetas, sabia que viria um Salvador. O dia que ele chegou, eles não viram. Eles não tinham humildade suficiente para saber que Jesus chegou, que o Salvador chegou. E eles brigaram com Jesus, ficaram com medo do poder de Jesus e mandaram matar Jesus. E Pilatos matou, né? Mas ele enfrentou também os saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Nossa, nós temos um punhado de igreja. Eu não devo falar os nomes, mas por favor, olhe ao seu redor. Tem uma religião aqui no Brasil e no mundo que diz que o inferno é o sepulcro. Depois que você morreu, você vai ali para aquele lugar
gelado, frio, e lá é o inferno. Ah, que pena, né? Que pena, né? Nem os filósofos pensavam assim. Tem uma religião que diz o seguinte, que depois que a gente morre, uma outra religião no Brasil, quando você morre, você entra num sono profundo. Você está em sono. A alma não está viva em lugar nenhum. Né? A alma está inerte no túmulo. Que coisa interessante, né? Interessante. Cada uma com seu pensamento. Tem uma igreja no Brasil, que é a maior do Brasil e a maior da América Latina, é o país maior nessa religião. Dizem que se o homem não estiver apto para ir para o céu, para o inferno ele não vai. Então esse homem, ele vai para um lugar chamado purgatório, que também não existe na Bíblia. Purgatório é purgar o pecado, né? As pessoas vão rezando, não há essa ligação entre o morto e o vivo. A Bíblia lá em Deuteronômio proíbe. Quando o povo ia entrar na Terra Prometida, Deus proibiu consultar os mortos, falar com o morto, consultar quem fala que fala com o morto. Ele proibiu tudo isso, porque não existe comunicação. Lá não tem nenhuma operadora celular, lá não tem a TIM, não tem a Claro, não tem a Vivo, não tem nenhuma operadora. Não tem comunicação, não tem a Telemig, não tem a Semig, não tem nada disso. Mas esse pessoal vieram então perguntar a Jesus, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam. Então eles chegaram e foram interrogar. Agora o que me chama a atenção nesse texto, como que ele é rico? Eles trouxeram uma história de casamento. Por que isso? Porque casamento, para aquela sociedade, era uma coisa estável. Era uma coisa muito bem definida. Olha só, primeiro que em Israel não se podia casar a filha mais nova, né? O Labão e o Jacó teve essa experiência. O Jacó casou, gostou de Raquel, conversou com Labão, o sogro também era um negociante, não era um homem bobo, né? Ele diz, não, Jacó, trabalha 7 anos aí pelo amor de Raquel que eu te dou. Por que ele pensou isso? Ele falou, em 7 anos eu caso a Lia, eu gosto da tradução Lia. E tem algumas traduções da Bíblia que diz que o nome dela era Aleia. Ele falou, olha, eu caso a Lia ou a Leia, eu caso ela em 7 anos. Se eu casá-la, eu chamo o Jacó e digo, Jacó, já casei, vai casar com a Raquel. Só que essa moça tinha uma doença nos olhos. Naquela época não havia água buricada, não havia uma oftalmologia tão desenvolvida, né? Quer dizer, não havia médico dos olhos, ela tinha os olhos que remelavam, né? E não sei se é por isso que ela não se casou, e quando ele terminou 7 anos, o Labão o enganou e deu Lia para ele, porque ele não deveria casar a mais nova primeiro, porque a primeira ficaria encalhada. Depois era difícil casar a mais velha. Acabou que ele teve que trabalhar mais 7 anos, e a Bíblia usa um termo muito poético. Em função da grandeza do amor, diz que aqueles dias passaram rápidos. Oh, alguém que ama, alguém que espera, as coisas passam rápidas, né? Voltando lá, então na lei de Moisés dizia o seguinte, que o indivíduo casou lá, ele, irmão mais velho, casou com uma moça. E diz que isso era um fato. Diz que o indivíduo casou e ele morreu e não deixou descendência. Na lei de Moisés, irmãos, quando Deus, essas leis são para preservação social, para preservação do convívio. E o que aconteceu? Por que quando um homem não tinha filhos, o seu irmão tinha que casar com aquela mulher, o seu irmão? Para que o nome da família não morresse e para que os bens financeiros não saíssem daquela família. Então, eles trouxeram uma história, a história pode ser irônica, zombeteira, mas trouxeram, falaram que tinha uma mulher que casou com com um homem, ele não teve filhos, aí casou com o segundo, e casou com o terceiro, ninguém tinha filho, e ela casou até com o 7º irmão. E os 7 irmãos morreram. Que mulher estranha, né? Que sina estranha, né? Uma mulher que não dá felicidades aos homens com quem se casa, né? Eles morrem depois de algum tempo, né? E diz que no final ela morreu, e aí eles perguntam, eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus perguntaram, Jesus,
Já que o Senhor diz que existe a ressurreição dos mortos, quando todo mundo ressuscitar, porque todos a possuíram, de quem ela será mulher? Jesus disse assim, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Coisa fantástica, né? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então fica aqui minha pergunta, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Aí ele vai um pouco mais adiante. Ele diz, olha, lá no céu, nem se casam e nem se darão ao casamento. Serão como os anjos. Olha só, Jesus, ele confirma uma vida eterna para os homens depois que eles nascem, né? Que seria chamada a imortalidade, porque eterno é aquilo que não tem princípio, não tem fim. Deus é eterno. O homem é imortal. Não sabemos que hora que o bebê recebe o espírito do ser humano. Para o Platão, ele acha que o espírito existe antes de nós nascermos, né? Nos Estados Unidos, muitos estados não assinam a lei do aborto, porque não sabe se na hora que o óvulo e o espermatozoide se encontram, é que a nova pessoa existe, já é uma pessoa. Então tem estados que não aceitam, e tem gente que diz que o espírito, depois que, porque nós somos primeiro embrião, né? Depois somos feto. Só depois do terceiro mês é que recebemos o espírito, mas isso ninguém tem resposta para isso. Ninguém tem resposta para isso. O que Jesus nos ensina? Que a vida eterna existe, que lá nós seremos assexuados. Lá nós não seremos só do sexo masculino, e lá nós não seremos só do sexo feminino, não. Ele diz que lá não se casam e não se dão em casamento. Gente, se lá não se casa e se lá não se dá ao casamento, nós temos que aproveitar isso aqui na terra. Os homens não estão aproveitando isso aqui na terra. Eu não estou falando de pessoas que estão aí no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto casamento, não. Eu estou falando que é manter essa linha do casamento. É óbvio, qual a orientação bíblica? Quando é que o homem pode contrair-se uma segunda núpcias com uma outra mulher? Quando um dos dois morrer. O que deixa o homem livre? O meu pai, infelizmente, perdeu a minha preciosa mãe. Ficou livre. Depois namorou quem ele quis e depois casou-se de novo com quem ele quis. Toda pessoa que fica viúva está livre. Na verdade, quem fica viúvo não é quem morre, não. É quem fica vivo, não. Fica viúvo quem morre. Porque quem morreu não pode escolher mais nada. Foi embora. Ele ficou viúvo. O vivo não. Meus queridos, lá, por que Deus é tão sábio, né, de dizer que nós somos assexuados? Porque senão lá, o que faz o homem ter o desejo por uma mulher não são os olhos. É lógico que o homem precisa ver uma mulher bonita, o homem é seduzido pelos olhos, o coração da mulher está no ouvido. Por isso que os homens feios casam com mulheres tão bonitas, porque o coração da mulher está no ouvido. A mulher é seduzida por aquilo que ela ouve e não por aquilo que ela vê. O homem é seduzido por aquilo que ele vê. Mas preste atenção, se só as pessoas que vissem se casariam, como que um cego poderia se casar? Acontece que o que faz a gente casar é uma força moral que está dentro de nós. É a atração física que está dentro de nós. Assim como as árvores crescem procurando o sol, vê uma plantação de eucalipto. Tem uma aqui, tem outra ali, estão querendo crescer. Eles estão procurando a luz do sol. Assim como as árvores procuram a luz do sol, o homem e a mulher, um se inclina para o outro. O homem é apaixonado pela mulher e a mulher é apaixonada pelo homem. Mas aproveite aqui. Honre seu casamento, né? Viva outra coisa. Eu falei na minha última mensagem, né? É o casamento que segura o amor. Outra coisa, cultive o amor. Existe uma lei matemática
chamada Lei de Pareto. Eu não sei se você já ouviu falar na Lei de Pareto. A Lei de Pareto diz que existe 80 por 20. Ele diz que o 20%, a pessoa trabalha bem nos 20% para ter uma produção de 80%. Mas dizem que a Lei de Pareto a gente pode usar em várias situações, em várias circunstâncias. Então, eu vou usar a Lei de Pareto no casamento. Quando você começa a namorar, na verdade, você vê 100% de virtude, você namora com a pessoa, você só vê de banho tomado, você vê de dente escovado. Se a moça falar que está com dor de cabeça, você no final do namoro diz, ó, você fala pro seu pai te levar no médico, né? Então eu acredito que há um amor 100%, talvez a paixão seja 100%. Depois vai equilibrando, nós somos humanos, e aí você passa a ver 80% de virtude e 20% de defeito da pessoa que você ama. E aí você se casa, sabe qual que é o perigo? O perigo é que passa, aí depois a gente passa a ver 80% de defeito e 20% de virtude. Me lembrei de uma história agora do nosso querido pastor Erlandi, né? Erlandi, muito conhecido pastor Erlandi, escritor, é uma figura magnífica, né? Uma figura gostosa de se ver, de ouvi-lo, né? Ele estava responsável pelo Seminário Batista em Belo Horizonte, né? Seminário Teológico Batista da Convenção Batista Brasileira. Já estive em vários retiros com ele, já li livros dele, comprei livro dele. Ele contou uma história interessante. Ele nasceu no Rio de Janeiro, deixou, acho que a Petrobras, e foi dar tempo integral na igreja e foi pastorear a primeira igreja batista de São Paulo, e pastoreou a vida toda essa igreja. O pastor Erlandi, ele conta que estava pastoreando a primeira igreja de São Paulo e uma mulher vinha ao gabinete pastoral e fazia terríveis observações sobre o marido dela. Ela falava coisas horríveis do marido. Montava o marido como um monstro. E o pastor nunca tinha resposta para aquilo, né? Ele dizia, vamos orar, irmão, vamos orar. E ele ficava orando a Deus, Senhor, me dê uma palavra. Me dê uma palavra para falar com essa irmã. O que eu falo para ela? O que eu falo para ela? E um dia ela entrou no gabinete, como sempre, pediu o gabinete, foi lá e descascou o abacaxi. Que o marido era péssimo, que o marido era mau, que o marido era cruel, que o marido não tinha sensibilidade, que o marido... Falou lá 1 milhão de horrores do marido. O pastor olhou bem para aquela mulher e disse assim, irmã, eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que a irmã é louca. Ela falou, o que, pastor? Eu louca? Eu falei, você é louca. Ela disse, por quê? Porque você conseguiu casar com o pior homem que existe sobre a face da terra. Ela ficou assustada com aquilo. Ela parou para pensar. Olha, quando você deve de vez em quando alimentar a sua alma e lembrar do seu tempo de namoro, dos planos que você fazia com a sua mulher, né? Olha, a beleza exterior, ela vai passar, ela vai acabar, né? O Sócrates diz assim, case com uma pessoa que você goste de conversar, porque depois o que vai ficar é isso, né? Aí, eu começo a pregar e contar uma história, me lembro de outra, né? Ali uma história, me veio pela internet, me veio pelo Zap há muitos anos, uma história linda. Diz que houve um incêndio, na história é triste, né? Houve um incêndio terrível numa casa. E a mulher ficou muito mais queimada que o marido, e os dois foram socorridos, os dois sobreviveram, e a mulher teve assim, queimadura no corpo todo. E o marido teve uma pouca queimadura, mas ele alegou que ficou cego, ele não enxergava mais. Ele não enxergava mais. Ele disse, olha, eu tô cego, eu não vejo, né? Eu não vejo. E aí, ele viveu mais uns 20 anos com a sua mulher. Mas no dia do sepultamento dela, uma pessoa observou no caixão. Ele dava sintomas e disse que não era cego. Uma pessoa chegou perto dele e falou, meu amigo, você não é cego nada. Ele falou, realmente eu não sou cego. Ele falou, mas rapaz, por que você falou isso? Como que você aguentou falar que era cego? Ele falou, sabe uma coisa?
Se a minha mulher soubesse que eu enxergava, ela teria morrido antes do tempo, porque ela ficou descaracterizada. Ela não suportaria um casamento, ela não aguentaria. Então, eu renunciei tudo, achei melhor, mas para levar o meu casamento com a minha mulher até o fim. Meus queridos, a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou continuar esse assunto, né? Domingo eu estarei aqui falando do ônus e do bônus do casamento. Eu vou continuar alguns sermões aí, tá? Eu desejo que você esteja bem, desejo que você vá bem, né? Um beijo no coração, Jesus te abençoa. Não esqueça também de orar por nós. Nós também temos necessidades, né? E Deus sabe de todas as coisas também. Deus sabe de todas as coisas, tá? Presente aí, pastor Antônio Carlos, pastora Miriam, tá? Beijo no coração, tá? Você é muito importante para Jesus e para nós, para a sociedade, para o mundo, né? Deixe o seu nome, deixe o seu legado, deixe o seu exemplo. Os nomes de logradouros de ruas são nomes de pessoas que já morreram. Porque elas deixaram alguma coisa e nós devemos também deixar alguma coisa. Não devemos precipitar com a morte. Não temos o direito de tirá-la. Se você está deprimido, se você está chateado, se você não conseguiu nada esse ano, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. As coisas acontecem, mas Deus está no controle. Ele não entregou o mundo para ninguém dirigi-lo. Não temos explicações. Mas a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. Diz, pastor, mas como dar graça sofrendo tanto? É incompreensível, mas Deus está acima de tudo. Lá diz assim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Também é incompreensível. Mas no final nós vamos entender. Ou se não vamos entender, pelo menos estamos confiando que Deus sabe todas as coisas. Um beijo no coração, uma boa noite. Jesus te abençoe. Que essa mensagem fale forte ao teu coração, tá? Um beijo aí do pastor Antônio Carlos.